Olá pessoal, vamos agora iniciar a nossa parte 1 das nossas videoaulas de programação, de introdução à programação em Assembly x86 e nós vamos utilizar essa CPU Intel 8086, que é a nossa referência para o Assembly x86 de 16 bits. E antes da gente programar efetivamente, entender as instruções em Assembly, a gente precisa compreender um pouco melhor a CPU na qual estamos trabalhando, para a qual vamos programar. E aí começa a grande diferença entre a programação em Assembly, que é a programação em baixo nível, da programação de qualquer outro tipo, em qualquer outro tipo de linguagem. É imprescindível conhecer a CPU para a qual você está programando. Não existem abstrações no sentido de que, por exemplo, com uma linguagem C, com uma linguagem Python, com Java ou qualquer outro tipo de linguagem, você não precisa pensar especificamente na CPU na qual o seu programa vai rodar. Mas em Assembly, qualquer tipo de Assembly, é imperativo que se saiba qual é a CPU que você está trabalhando. Por quê? Porque você está em baixo nível e você, portanto, vai manipular a CPU diretamente. Existem várias arquiteturas de CPU disponíveis hoje no mercado, tá, pessoal? Mas basicamente nós temos uma grande briga, não, mas uma grande disputa entre o x86, que está na sua terceira grande mudança arquitetural, que é o x86 de 64 bits, como eu vou explicar aqui agora, e a arquitetura ARM, que começou com pequenos microcontroladores, depois ela migrou para dispositivos um pouco mais potentes, ela dominou o mercado de smartphones e de alguns tipos de tablets e está caminhando hoje aí para poder substituir os processadores x86 em notebooks ou eventualmente em desktops, Não sei exatamente como vai ser nos próximos anos, mas a Apple já comprou esse grande desafio aí. Pois bem, por que nós vamos trabalhar com o x86, tecnologia Intel? Por motivos de didática mesmo e pela ferramenta que nós temos para poder estar trabalhando e o objetivo que nós temos aqui com o aprendizado de Assembly x86, que não é fazer vocês programadores de Assembly, mas é fazer vocês compreenderem melhor aspectos da arquitetura de computadores, com o exemplo do x86, um exemplo bastante didático, ok? Nosso estudo vai ser baseado na arquitetura original, e aí quando eu falo do original, eu estou falando da arquitetura x86 de 16 bits, que a Intel utilizou no 8086 e depois no 80286. Não teve 80186. Não vou explicar em detalhes aqui, mas não existiu esse processador como processador principal. Só que aí depois, logo depois disso, logo depois do 286, a Intel percebeu que ela precisava expandir essa arquitetura para trabalhar com 32 bits. E ela chamou essa arquitetura de x86 estendido, que é o x86 de 32 bits, que ele começa no 80386, vai até meados do Pentium 4, e no meio do Pentium 4 em diante, por uma longa história que eu não vou explicar aqui, a Intel resolve mudar de arquitetura, abandonar a x86 em prol de uma arquitetura chamada IA64, uma arquitetura completamente diferente do x86 original, e a AMD não fez isso. A AMD resolveu expandir a arquitetura x86 de 32 bits mais uma vez para 64 bits. E por diversas razões, compatibilidade com os programas existentes, a não necessidade de emulação, no caso que a arquitetura da Intel, que era completamente diferente da x86, necessitava de emulação para rodar programas mais antigos, e enfim, o mercado acabou adotando fortemente a arquitetura x86 de 64 bits proposta pela AMD. A AMD tem licenças x86, por razões que eu também não vou explicar nesse vídeo, porque são razões bastante longas de serem explicadas. Mas ela tem licença para poder produzir processadores, estender essa arquitetura, e o que é criado basicamente por uma empresa pode ser adaptado pela outra empresa nessa licença cruzada, digamos assim, que existe entre as duas, ok? Pois bem, a arquitetura x86 original, ela persistiu até o 286, depois ela evoluiu para 32 bits do 386 até meados no Pentium 4, isso durou muitos anos,
E depois de meados do Pentium 4, que era a época que a AMD tinha lançado o Athlon 64, que foi o primeiro processador que dava suporte, né, à arquitetura x86 no modo Long Mode, que a gente chama, que é o modo 64 bits, e que é usado até os dias de hoje. Todos, absolutamente todos os processadores x86 de 64 bits, sejam da Intel, sejam da AMD, dão suporte completo a qualquer programa escrito para arquitetura x86 de 32 bits. Em tese, eles também dão suporte para a arquitetura original de 16 bits. O problema de conseguir rodar esse tipo de programa na arquitetura original e diretamente nesse processador não se dá por razões de hardware especificamente, porque mesmo os processadores modernos, em tese, conseguem compreender as instruções da arquitetura original, lá do 8086 e 8286. O grande problema está nos sistemas operacionais, né? Essa arquitetura, a x86 16 bits, ela trabalhava na época ali do Microsoft DOS, né, do MS-DOS e nas primeiras versões do Windows. Do Windows 2000, posteriormente veio o XP, em diante, a Microsoft abandonou o núcleo DOS e passou a trabalhar com outro núcleo, um outro kernel do sistema operacional. E com isso, o suporte a esses programas por parte do sistema operacional para a arquitetura de 16 bits, eles passaram a não existir mais. Então, como não existe mais o suporte, hoje você só consegue rodar esse tipo de programa, 16 bits, usando emulação, ok? Se for necessário, né? Porque você tem que emular a parte de sistema operacional no meio dessa história toda, né? Não vou entrar muito em detalhes quanto a isso, mas aí você fala, professor, como é que a gente vai usar então essa arquitetura original? Pois é, porque a gente vai estar trabalhando num ambiente simulado. Nós não iremos criar programas, apesar de sermos capazes de fazer isso, né? Mas nós não iremos criar programas de verdade, por assim dizer, gerando ali o executável. Nós vamos executar o nosso programa num ambiente que foi criado para ser didático, chamado EMU 8086, que é um excelente programa que simula toda a arquitetura e é capaz também de gerar programas efetivamente em Assembly x86. Só que nós não precisamos disso, né? O que a gente precisa, na verdade, é aprender os conceitos, né, de arquitetura e organização de computadores. Então presta atenção, pessoal. A arquitetura original de 16 bits vai até o 286, depois a de 32 bits, que é a arquitetura estendida, vai até meados do Pentium 4, e do meados do Pentium 4 em diante, nós temos Pentium 4 e Atom 64, já tem, não sei, uns 16 anos, 17 anos. Eu me lembro que o Atom 64 foi lançado na época que eu estava começando a faculdade, eu comecei a faculdade em 2002, então deve ter sido aí, sem olhar as datas, algo por volta dessa época, né, de 2003, 2004, não sei, 2002 talvez, ok? Depois vocês confiram. Aí, olha só, por razões que eu já expliquei anteriormente, aqui se a gente tivesse que especificar, a gente diria x8616 para indicar que é a versão de 16 bits. x8632 para indicar que é a versão x86 de 32 bits. x8664 para indicar que é a versão de 64 bits. Mas com o tempo, como a x86 original de 16 bits passou a ser não utilizada mais, não faz o menor sentido programar nessa arquitetura original, a menos que seja por motivos didáticos, como a gente está fazendo aqui agora, porque ele é muito mais simples que as outras versões, né, de 32 e de 64 bits. O x8632 perdeu a extensãozinha 32, passou a ser chamado só de x86. Então, quando a gente chama x86, nós estamos nos referindo à arquitetura x86 de 32 bits. E o x8664, por alguma razão que o mercado, as pessoas começaram a fazer, perdeu o 86. Passou a incorporar só o 64. Então, o 86 do x86 se refere, na verdade, ao final do nome, né, da família de processadores que a Intel lançou, que começa com 8086, 8286, 8386, 8486, e esse 86 passou a dar nome, digamos assim, a uma família de processadores, então a gente chama de x86, como uma abreviação, ok? E o x64, na verdade, vem do 86, que você corta e puxa o 64 do x86-64. Talvez não faça tanto sentido assim, mas é chicó, né? Só sei que foi assim. É assim e pronto, ok? Ao invés de chamar dos nomes originais, AMD 64, Intel 64, não. x86, x64. É assim que o mercado conhece essas arquiteturas nos dias de hoje. E quando a gente fala dessa arquitetura, pessoal, nós estamos nos referindo a
um grande conjunto de coisas. Nós vamos referindo às instruções que esse processador suporta, mas a gente também, e principalmente, está se referindo aos registradores que essa arquitetura tem. Para quem ainda não entendeu até agora o que é um registrador, pensa como sendo uma variável que você trabalha na memória. Só que ao invés de ele estar na memória principal, na memória RAM, ele está dentro do processador e é a memória mais rápida que existe em qualquer tipo de processador. É um local onde você escreve um valor esse que, se for numa arquitetura de 16 bits, tem 16 bits de comprimento, se for numa arquitetura de 32 bits, tem 32 bits de comprimento, se for numa arquitetura de 64 bits, tem 64 bits de comprimento. Tamanho mesmo, do valor que você pode escrever ali. Se eu não entendi ainda. Se você não entendeu ainda, é porque você está buscando uma explicação muito mais complexa do que de fato é. É muito mais simples. Pensa num local onde eu escrevo um valor esse que tem uma quantidade de bits, dígitos binários que eu posso colocar. E quando a gente diz que a gente tem uma arquitetura de 16 bits, nós estamos nos referindo a termos 16 dígitos binários que a gente pode escrever. Mas quantos lugares desses existem? Aí depende da arquitetura. Não são muitos. Na arquitetura x86 original, pessoal, nós só tínhamos 8 registradores de propósito geral. Eu vou fazer já uma distinção o que são registradores de propósito geral e propósito específico, mas compreendendo muito claramente, registrador de propósito geral é aquele que você pode usar para fazer as contas a qualquer momento, trabalhar normalmente. E tem uma série de restrições, determinadas instruções onde você é obrigado a usar um registrador ou outro, nós vamos ter que aprender isso em detalhes ao longo dessas aulas. Mas de um modo geral, a gente diz que são registradores de propósito geral, porque as mais diversas instruções podem manipular esses registradores indistintamente. Ao contrário dos registradores de propósito específico, que normalmente não são manipulados diretamente pelo programador. Eles acabam refletindo coisas que acontecem quando a gente usa algumas instruções, principalmente as instruções de controle, e a gente vai estudar isso mais para frente, ok? Na arquitetura de 16 bits, eu tenho 8 registradores de propósito geral, fora os registradores de propósito específico. Na arquitetura de 32 bits, esses registradores foram estendidos em tamanho, mas não em quantidade. Continuou-se tendo 8 registradores de propósito geral e mais os vários registradores de propósito específico que vão sendo adicionados, ok? Apenas na arquitetura de 64 bits que a AMD resolveu, e depois foi efetivamente copiada, vamos dizer assim, pela Intel, resolveu expandir o número de registradores de propósito geral à disposição do programador. O ideal seria que nós tivéssemos um monte de registradores de propósito geral para se trabalhar, né? Existem algumas arquiteturas que têm até 256 desses registradores. Só que registrador é algo muito caro de ser produzido em hardware e fica muito difícil você manipular uma grande quantidade de registradores com um tempo praticamente zero, vamos dizer assim, né? Que é a latência de acesso que esses dispositivos têm. Então, nós só temos aqui 8 registradores de propósito geral, na arquitetura de 16 bits, na arquitetura de 32 bits se mantém, na arquitetura de 64 bits que muda. Nomes desses registradores. A gente chama esses registradores na arquitetura original, nós vamos ver os nomes de todos eles, de AX, BX, CX, DX e assim sucessivamente, em vários outros. Na arquitetura de 32 bits, se colocou um E na frente dele de Extended. Extended AX, Extended BX, Extended CX e assim sucessivamente. Para diferenciar, na arquitetura de 64 bits, se colocou um R na frente desses registradores, provavelmente significando register, só AX, BX, CX e assim vai. E quando chega no último, os outros são chamados apenas de R8, R9, R10, R11, R12 e até R15. Então é inconfundível, se você estiver trabalhando com 64 bits, compreender que você está lidando com registradores que não existiam originalmente, porque eles têm R mais um número, né? Quando anteriormente eles tinham esses nomes. Esses nomes AX, BX, CX, DX são nomes bonitinhos, mas não são só bonitinhos não, eles significam coisas, ok? E é importante saber o que eles significam, porque na hora de você utilizar esses registradores, saber o nome dele vai te fazer lembrar o momento onde é obrigatório estar utilizando um registrador ao invés de outro, ok? À medida que eu vou adicionando instruções especiais à arquitetura, pessoal, por exemplo, as instruções que trabalham com números de ponto flutuante, eu não uso os registradores gerais.
Eu uso registradores específicos para esses coprocessadores que vêm na forma dessas co-instruções ali, que vão agregando, vão fazendo a arquitetura crescer. Um desses primeiros, né, e muito importantes, são os registradores que a gente chama de registradores x87, que são registradores de 80 bits. Hoje eles têm até uma quantidade maior de bits ali, porque nós temos outras instruções capazes de manipular esse tipo de registrador, mas é um registrador para trabalhar com ponto flutuante. Se você se lembra das aulas de ponto flutuante, o ponto flutuante tem versão de 32 bits, versão de 64 bits e a versão estendida de 64 bits em hardware para 80 bits. Então, por isso ele tem aqui, ó, vai de 0 até 80 bits. E, como eu falei, não são só esses daqui, né? Existem vários outros registradores usados por instruções especiais, por exemplo, os registradores usados pelas instruções SSE, que aqui está mostrando só os mais antigos, SSE e SSE2, mas nós fomos até SSE 4, depois nós temos as instruções AVX, AVX 512 bits, que são as mais modernas, e essas novas instruções acabam criando registradores especiais que nem sonhavam em existir na arquitetura original e são manipulados por essas instruções em específico, ok? De cara você já percebe que se você tiver que trabalhar com números de ponta flutuante na arquitetura x86, você vai precisar usar instruções diferentes das instruções tradicionais. E eu já adianto para vocês, não será o objetivo deste curso ensinar a trabalhar com esses registradores, porque o objetivo é aprender a arquitetura de computadores, não é? E esses outros conceitos, na verdade, tornam a programação e a manipulação mais complexa sem agregar grandes coisas assim. É muito importante saber que vocês têm os registradores e as instruções específicas para trabalhar com ponto flutuante. As instruções add, sub, mu, essas instruções que nós iremos trabalhar no próximo vídeo, elas não manipulam números de ponto flutuante. Para você manipular números de ponto flutuante, você precisa trabalhar com outras instruções, ok? E aí tem o Program Counter, também chamado de Instruction Pointer, ok? Que é um dos registradores mais importantes que existe, se não o mais importante. É aquele que lá na máquina de von Neumann ele já existia e ele dizia que era um registrador que apontava para a próxima instrução a ser executada. E esse registrador sempre avança uma instrução à frente, a menos que seja dito o contrário. Ou seja, à medida que o programa é processou a primeira instrução, o Program Counter, também chamado de Instruction Pointer, é a mesma coisa, ele avança para a próxima instrução. Se você der uma instrução de jump, por exemplo, que nós aprenderemos posteriormente, esse registrador vai conter o valor do endereço para qual o jump está aí saltando. Tudo bem? Então, compreendido aí, nós vamos ficar só com esses carinhos aqui, e aí agora a gente vai compreender o elementar, né? Os registradores de propósito geral são os amarelinhos nessa história aqui, ó. AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI e DI. Os demais registradores são, os registradores verdinhos aqui são chamados registradores de segmento, que eu vou explicar sobre eles, mas nós não vamos trabalhar aqui por questão de simplificação. E esses dois registradores aqui são registradores especiais, e um deles eu já falei para vocês, que é o registrador Instruction Pointer, que é um registrador que está apontando para a próxima instrução a ser executada dentro do segmento corrente. Essa ideia de segmento foi como é que eu posso dizer? Foi um jeitinho que a Intel deu para poder um processador de 16 bits trabalhar com mais do que 64 KB de memória RAM. E é bastante fácil compreender isso e daqui a pouco eu explico um pouco melhor. Existe um outro registrador que é usado só em pequenos pedaços, que são as flags, né, que é o registrador de flags. Esse registrador ele também tem 16 bits, ok? Só que você não acessa cada um dos bits dele diretamente. Você chama em instruções que acessam e afetam o estado desse registrador e tem outras instruções que são afetadas pelo estado desse registrador. Ou seja, é um uso indireto dessas flags. E à medida que a gente for continuar o nosso estudo, nós vamos compreender para que serve cada uma delas. Mas nem todas, já adianto, vão ser úteis para aquilo que a gente vai fazer, não. Ok? Algumas delas serão bastante úteis e vão ter que ser manipuladas por vocês, que são os registradores de overflow, o registrador de sinal, o registrador de zero e só. Esses outros aqui
provavelmente a gente não vai trabalhar muito diretamente com eles, ou pelo menos não me vem à cabeça aqui nenhum tipo de uso. Talvez o interrupt, não. Interrupt a gente não vai desabilitar interrupções, não. Cada um deles serve para alguma coisa, ok? E vão ser usados, digamos assim, em determinadas instruções. Tem muita coisa em assembly que quando a gente explica para o aluno pergunta por quê. E não tem resposta. A resposta é porque diz sim, porque a Intel quis. Você tem que entender que quando você chega num determinado nível de programação, as coisas não têm muito resposta lógica do porquê. São chamadas decisões arquiteturais que a empresa toma e você é obrigado a seguir se você está trabalhando com aquele processador. Você pode até criticar e tudo mais, algumas vezes elas fazem algumas modificações, os programas acabam ajudando você quando os ambientes, né, de montagem acabam ajudando você depois, mas não tem muito o que fazer. Por exemplo, eu não gostei desses nomes, o que eu posso fazer? Você não pode fazer nada, porque esses nomes foram escolhidos pela Intel. Simples assim. Os registradores, só esses, AX, BX, CX e DX, podem ser manipulados pela metade alta ou metade baixa apenas. Entenda, não são outros registradores. São simplesmente o mesmo registrador, mas eu posso me referir apenas os 8 bits de menos significativos do número. Ou eu posso me referir aos 8 bits mais significativos. A gente chama de parte alta, parte baixa. E como é que eu me refiro a essas partes quando eu quero trabalhar? Se for AX, eu me refiro a H, de A, parte high, ou a L, de A, parte low. BH, BL, CH, CL, DH, DL, ok? Mas entenda que se eu mexer em AL, eu estarei mexendo em AX efetivamente. Se eu mexer em CH, eu estarei mexendo em CX efetivamente. E dependendo do que eu fizer em cima de AX, se apertar a parte baixa dele, eu vou estar mexendo em AL, e aí eu acho que vocês entenderam a história, ok? Professor, mas para que tem esses registradores, subregistradores aí? Porque algumas instruções precisam trabalhar apenas com 8 bits, ao invés de trabalhar com os 16 bits. Tem várias situações onde eu manipulo apenas 8 bits. E então, para aumentar a eficiência do uso do processador, eu tenho como trabalhar somente com um pedacinho dele, vamos dizer assim. Tudo bem? Isso vai ficando mais claro posteriormente. Os registradores S aqui, ó, SS, DS, ES e esse rosinha CS, são registradores de segmento. E como eu falei, segmentos são uma estratégia bastante inteligente, diga-se de passagem, mas bem odiada pela galera, pela confusão que ela provoca, para você manipular mais do que 64 KB de memória, ok? Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Os nomes, né, desses registradores de propósito geral, os GPR. AX vem de Accumulator Register, e Accumulator já me lembra operações de multiplicação, de soma, coisas assim, né? Pois é, na operação de multiplicação é obrigatório se trabalhar com o registrador AX. Pode até ter outros, mas o AX é obrigatório em algumas coisas que a gente vai ver. O BX é o Base Address Register, e esse registrador Base Address, endereço de base, pois é, ele é muito usado em acesso à memória, que nós vamos falar ainda nesse vídeo. Então, em algumas situações é obrigatório o uso dele, mas podendo ser outros dois associados a ele. Mas ele é um registrador de base para se acessar a memória, onde começa ali o ponto que você quer acessar. CX, o Count Register, essencialmente eu tenho instruções para trabalhar em loop, e esse registrador facilita o trabalho em loop quando eu tenho que trabalhar com um loop de contagem, tipo um for, ok? Que vocês estão acostumados em alto nível. O Data Register, DX, é um registrador bastante utilizado quando eu tenho que manipular strings e vetores, porque ele me facilita, ok, o uso desse tipo de instrução. SI e DI são registradores de index, para você trabalhar com pilha, ok? Ou trabalhar com apontamentos na memória. Então, por exemplo, mas com pilha não, pilha é mais usado o base pointer, stack pointer, mas os registradores de índice são mais utilizados para você trabalhar com indexação dentro de arrays, ok? Arrays, vetores, depende da linguagem, como você vai chamar. Então, SI, DI é o source e destination, né? Então, para fazer cópia de uma região para outra da memória, esses dois registradores são muito importantes. BP e SP são os registradores que trabalham com
apontamentos em pilha, essencialmente, que é uma coisa que a gente vai ver lá no final. Os registradores de segmento são o CS, DS, ES e SS. Não será alvo dessas videoaulas ensinar para que servem esses registradores, ok? Eu só vou falar um pouquinho para vocês do que é essa ideia de trabalhar com segmento. Mas antes disso, os outros dois registradores de propósito especial, mais importantes, o registrador de flags e o registrador instruction pointer, que é também chamado de program counter. Isso eu já expliquei, né? Os 4 registradores de propósito geral, apenas os AX, BX, CX e DX, podem ser manipulados com parte alta, parte baixa. Okay? Segment Register. Você vai poder dar uma olhada aqui, compreender. O objetivo aqui dessa videoaula não é esgotar todo o conteúdo, mas basicamente eu quero que você compreenda. Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, como eu já falei. Não há muito tempo para se trabalhar com isso. Não nessa situação que nós estamos propondo esse curso de Assembly, né, com esse tempo reduzido. Mas basicamente eu quero que vocês entendam uma coisa muito simples. Na memória principal eu tenho que acessar cada região da memória principal byte a byte. A gente diz que a memória é orientada a byte. Ou seja, se eu tiver que acessar um determinado endereço da memória, aquele endereço aponta para um byte. Pois bem, se eu tenho um registrador de 16 bits para apontar para esse byte, quantos endereços eu tenho? Simples, né? 2 elevado a 16 endereços. 2 elevado a 16 dá 65.536 possibilidades. Se cada uma dessas possibilidades for um endereço que aponta para um byte da memória RAM, se você dividir 65.536 por 1024, você vai ter exatos 64 KB. O que eu estou dizendo para vocês, de uma maneira muito simples, é que se você tiver endereços de apenas 16 bits, o máximo que você conseguiria acessar de memória era 64 KB de memória RAM, porque não tem endereço para o restante. Ponto. Ah, professor, mas por que não aumenta então o tamanho desse registrador? A arquitetura era 16 bits, lembra? Aumentar o tamanho desse registrador poderia me trazer uma série de inconsistências, mas a própria Intel, 64 KB para aquela época, era muito pouco de fato. Se você for estudar o DOS, você vai ver que o DOS era capaz de acessar originalmente os 640 KB de memória RAM e depois tinha uma forma estendida de acessar o restante. Que restante é esse? A arquitetura x86 original permite 1 MB de memória RAM. É isso mesmo que você ouviu, 1 MB de memória RAM. Só que 1 MB de memória RAM, 1 bilhão, 1 milhão e poucos de bytes, né? Só você fazer 2 elevado a 20. Quando você faz 2 elevado a 20, você percebe que, na verdade, eu precisaria de 20 bits para guardar esse endereço. Porque se eu estou acessando 1 MB de memória, eu precisaria guardar esse endereço de memória em 20 bits. Mas eu só tenho 16. Qual foi a estratégia da Intel? A estratégia da Intel foram criar registradores de segmento. O que são esses registradores de segmento, simplesmente falando? Regiões de memória na qual você está trabalhando num determinado momento. Cada região dessa tem 64 KB. Então, se você está em 64 KB, o seu instruction pointer está apontando para algum lugar dentro desses 64 KB. E esse é o registrador de segmento que está apontando para o segmento atual. Quando eu trabalho com outros segmentos, eu vou enxergando outras porções da memória e vou manipulando dentro desses 64 KB. Percebeu? Eu trabalho com a memória por partes. Se eu precisar sair de um ponto da memória e ir para um ponto muito distante do atual, eu preciso primeiro mudar o segmento para depois fazer o acesso que eu quero. Tudo bem? É como se eu falasse assim, eu estou acessando o quarto de suíte. Se eu estiver dentro de uma casa só, quarto de suíte, beleza, está ali. Agora, se eu tiver com um monte de apartamentos, primeiro eu preciso dizer qual é o apartamento e depois indicar que eu quero o quarto de suíte ali dentro. Percebeu a ideia? A ideia é trabalhar com múltiplos segmentos. Tudo isso seria muito simples se esses segmentos, quando acabasse um, começasse outro, mas eles não são assim por uma razão de otimização do hardware. Eles são segmentos que, na verdade, se sobrepõem como se fossem escamas de um peixe. Okay? Então, à medida que eu vou avançando os segmentos, eu posso ter determinado endereço de memória que poderia ter diversos valores diferentes a depender da combinação
entre o registrador de segmento, corrente, o CS, e o Instruction Pointer. Então, isso já torna bastante complicado o trabalho, apesar de ter um algebrismo muito simples para se trabalhar com ele. E qual é a ideia? A ideia principal é trabalhar com 2 registradores. O registrador de segmento também é de 16 bits. Ele podia ser só 4 bits, sabemos. Mas por uma razão de ortogonalidade, talvez, da arquitetura, né? O que seria ortogonalidade ali? É você ter uma consistência entre as decisões, tipo, tudo ser de 16 bits. O registrador de segmento tem também 16 bits. E aí o que acontece? Para eu poder fazer o cálculo do endereço efetivo, eu preciso fazer um algebrismo, que é multiplicar por 10H, que é o número 16, o registrador de segmento que acaba deslocando para essa região de 4 bits ali, que eram os 4 bits que mais nos interessam. E depois somando com o registrador de propósito geral. Com isso, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um número que é um endereço de memória efetivo de fato e que ele tem exatos 20 bits. Porque eu desloquei 4 bits para frente, um hexadecimal, né? 4 bits para frente, e fiz uma soma. Eu concatenei esses 2 endereços. Se você não entendeu isso muito bem, é porque eu não estou explicando realmente muito bem, isso é de propósito, porque nós não iremos trabalhar com esse tipo de coisa. Basta que você compreenda que os registradores de segmento existem porque eu não consigo, com apenas 16 bits de acesso à memória, acessar uma região de memória maior do que 64 KB. Eu preciso acessar parte a parte. E esse processador permite o acesso a 1 MB de memória RAM. E 1 MB de memória RAM precisa de um endereço maior, precisamente de 20 bits. E essa combinação de 2 registradores de 16 bits daria 32. Mas na verdade eu não faço isso. Eu desloco só 4 bits à frente e somo, por isso que dá os 20 bits. Tudo bem? Mas, professor, como é que a gente vai trabalhar então com Assembly se a gente não vai trabalhar com esses registradores? Pois é, se a gente fizer um programa menor do que 64 KB de memória RAM, o uso dele, eu não preciso sair do registrador corrente, do segmento corrente. O programa é carregado num determinado segmento e se eu manipular apenas 64 KB, que é a região que eu consigo ter acesso imediato, eu não preciso mudar de segmento, não preciso trabalhar com segmentos. E aí você já entendeu, os nossos exemplos eles podem ser bastante complexos, dá para fazer muita coisa com 64 KB de memória RAM. E mesmo assim, a gente não vai chegar nem perto de trabalhar com esse tanto de memória, tudo bem? Com os exemplos que a gente vai fazer. Por isso, então, que não haverá necessidade. Mais à frente vocês vão obter mais informações a respeito disso. Então tá aqui algumas coisas, né, a respeito de registradores de segmento que não faz muito sentido a gente trabalhar com eles, como a gente não vai explicar agora, ok? O Instruction Pointer é um registrador que você não manipula diretamente, porque ele avança sempre automaticamente, a menos que você use instruções de jump, que o próximo vídeo vai falar sobre isso. As instruções de jump vão afetar o registrador que aponta para a próxima instrução que será executada. Mas lembre-se sempre da máquina de von Neumann. A próxima instrução é sempre aquela que vem depois da instrução corrente, porque ele avança sozinho, a menos que seja dito o contrário. E esse seja dito o contrário é exatamente quando eu trabalho com instruções que afetam esse registrador. As principais instruções que afetam os registradores são as instruções de salto, seja ela para chamar um determinado procedimento, alguma coisa assim, ou simplesmente uma instrução que dá um salto mesmo dentro das instruções de jump que a gente vai aprender posteriormente. Os registradores de flag eu já expliquei para vocês que várias instruções que nós usarmos vão afetar o estado desse registrador, especificamente algumas dessas flags, ou ser afetadas pelo estado desse registrador. Posteriormente a gente vai falar sobre isso. E provavelmente vocês não vão decorar isso de imediato, vocês vão estar sempre tendo que consultar os slides ali ou a documentação que eu vou passar para vocês. Acesso à memória. O acesso à memória no 8086 é um acesso bastante simples, mas muito poderoso, ok? Pois bem, como que é o acesso à memória? Beleza, eu posso, como eu vou falar daqui a pouquinho, criar uma variável e chamar essa variável por um nome. Mas eu quero que vocês entendam que o acesso à memória em específico mesmo, ele é dado usando 4 registradores em específico.
E são eles: BX, BP, SI e DI. Nenhum outro registrador pode ser usado para compor endereços de memória. Tudo bem? Quando eu quero trabalhar com endereço de memória usando registradores. E eu indico que, na verdade, eu estou trabalhando com endereço de memória, ao invés de trabalhar com o valor mesmo do registrador, quando eu coloco, na hora de usar a minha instrução, eu coloco entre colchetes um determinado endereço. Quando eu coloco entre colchetes, para quem entende da programação em C, é como se eu estivesse fazendo uma dereferência. Sabe quando você coloca um asterisco na frente de um ponteiro qualquer, e aí você está trabalhando, na verdade, com o valor daquele ponteiro, ou quando você coloca um E comercial na frente de uma variável qualquer em C, que não seja ponteiro, você está trabalhando com o endereço daquela variável. Pois é a mesma ideia aqui. Se você coloca colchete e dentro dele você coloca alguma combinação, que eu já vou explicar para vocês, de BX, BP, SI ou DI, você na verdade está se referindo que você quer acessar um endereço de memória apontado por aquele valor. Se ali dentro tiver, sei lá, a composição tiver 520, estou chutando o número, não é o valor 520 que eu estou manipulando. Eu estou manipulando, na verdade, o que existe dentro do endereço 520 na memória. Simples assim. Números indicando endereço ou números indicando o valor mesmo numa instrução qualquer que eu precise de um valor. Tudo bem? E aí, pessoal, existem todas estas combinações possíveis de BX, BP, SI ou DI. Tem que decorá-las assim, professor? Não. Calma lá que eu já vou explicar. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês, o que significam esses D16 ou D8 aqui. É porque você pode colocar, junto com esses registradores nessa conta, você pode colocar um valor numérico inteiro, que pode ser positivo ou negativo, que é um valor sinalizado, de 8 ou de 16 bits. Tudo bem? Ele é um deslocamento que eu faço, por isso esse D, que na verdade atua como um offset, né? Então, se você tem, ele faz um cálculo de determinado valor, você pode colocar um valor de 8 ou de 16 bits em consonância com aqueles caras ali. Isso é muito útil, mas muito útil mesmo, quando na programação em alto nível, às vezes você não faz assim, eu quero acessar a posição do vetor i-1, porque sei lá, porque começou de zero, qualquer coisa assim, ou você quer parar no penúltimo, não entendo, né? O i é o seu index. O -1 ali é um deslocamento que você está fazendo. Ou então eu quero pegar o valor anterior e o valor posterior ao index. Então eu coloco o index ali i-1 e depois na posição i+1. Então esse deslocamento que eu faço, ele é muito útil para programação em diversas situações. Tudo bem? Ao invés de você ter que colocá-lo num registrador para você manipular, você pode colocar o valor imediato ali. E aquele valor imediato ele pode ser em número decimal, ele pode terminar com H, indicando hexadecimal, ou ele pode terminar com um B, indicando que ele é um valor binário, nessa convenção do nosso programa aqui. Mas, na verdade, a gente manipula em hexadecimal ou decimal só nesse caso, ok? Decimal você não precisa fazer nada, só colocar o valor mesmo com o sinal, se for necessário, porque ele tem essa parte, né? Ele é um valor sinalizado, ou você pode colocar o H aqui indicando que você quer trabalhar com hexadecimal. Em algumas situações é melhor um ou melhor o outro. Então vamos lá. Como é que eu decoro, professor, como é que eu posso compor os endereços? Assim, esquece essa explicação de registrador de segmento. Se você não trabalhar com registrador de segmento, você não precisa manipular esses registradores de segmento. Mais para frente isso vai ficar mais claro. Basicamente dentro dos colchetes, eu posso colocar qualquer dos valores que eu vou falar aqui, segundo a regra que eu vou explicar, e ela é muito simples, presta atenção. Eu vou utilizar BX ou BP, não posso BX e BP ao mesmo tempo, é um ou outro, combinados com SI ou DI, combinados como possível deslocamento. Qualquer um desses caras pode ser usado sozinho. Então eu posso ter só deslocamento, só SI, só DI, só BX, só BP. Eu posso ter BX mais deslocamento, BX mais SI, BP mais SI, BP mais DI mais deslocamento. O que eu não posso? BX mais BP. BX mais BP mais alguma coisa. Já violei aí, né? Não posso SI mais DI.
Não posso colocar 2 deslocamentos. Entende? É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, com essa formulazinha aqui, você consegue fazer todas essas combinações. Perceba, de BX com BP, BX ou BP mais SI, ou DI mais SI deslocamento, mas é uma porrada de coisa. Tudo bem? Decore isso. Você vai precisar. Quer acessar uma região de memória? BX está desocupado? Usa BX. BX está ocupado com alguma coisa que está fazendo? Usa BP. Pode usar BP. Ah, professor, os dois estão ocupados e é um endereço simples. Usa esse SI ou DI, ok? Só que eles têm esse nome, por quê? Porque BX e BP são registradores de base. SI e DI são registradores de index. Então é mais interessante você fixar uma base, colocar um índice, que normalmente é ele que você varia e não a base, e um possível deslocamento, para mais ou para menos, dependendo do tipo de manipulação que você quer fazer. Isso lembra muito, sabe o quê? Quando você está em alto nível, é um correspondente direto do alto nível. Especificamente na linguagem C, você pode escrever, por exemplo, acesso a um vetor, vet, na posição i mais 1. Esses 3 caras estão sendo utilizados. Como assim, professor? Vet, o nome de um vetor em C é, por definição, o endereço do primeiro elemento daquele vetor. Então, vet é um endereço que vai ser carregado dentro de BX ou BP, dependendo do que o compilador fizer. O i que você colocou lá dentro, por isso que a gente chama de i, porque normalmente é o index, né? I, M, J, K, sei lá o que você quer usar como índice, vai ser carregado, vai corresponder em baixo nível a esse i ou DI. E o deslocamento é quando você coloca um valor, somando ou subtraindo. Então percebe que existe uma correlação direta entre o alto nível e o baixo nível, e isso é muito importante quando nós estamos ensinando um assembly CISC, no caso da Intel. Existe essa correspondência para ajudar o programador, coisa que em RISC você não vai ter esse tanto de possibilidades, ok? Isso torna a arquitetura mais complexa, mas isso facilita bastante a vida de quem está trabalhando em baixo nível. Já falei para vocês, os registradores de segmento nós não vamos manipular aqui, ok? Que você poderia em teste trabalhar com um offset em cima deles e tal, mas nós não vamos trabalhar aqui. Mas nada impede de você aprender a trabalhar com eles. Tem literatura ali, tem um monte de coisa que você pode utilizar. Mas nós não vamos precisar, porque só se justifica trabalhar com múltiplos segmentos em assembly quando você vai fazer um programa maior do que 64 KB, vai usar mais do que 64 KB de memória. Como não é o nosso caso, nós não vamos ensinar aqui porque seria uma complicação que nós não iríamos utilizar. Tudo bem? É muito interessante, sabe, pessoal? Só que não há tempo suficiente para aprender todos os conceitos com o tempo que a gente tem nessa disciplina num curso de sistema de informação. É óbvio que um curso de engenharia de computação, como foi o meu, eu tive que manipular esses indivíduos na unha mesmo, ok? Mas aqui não há necessidade, ouçam o julgamento que o professor de vocês está fazendo sobre esse assunto, tudo bem? Então, não precisa. Quando você aponta para um determinado endereço de memória, pessoal, pode existir uma ambiguidade. Como assim? Quando eu estou acessando um byte da memória, beleza, o endereço de memória está apontando para o primeiro byte, eu pego aquele byte e acabou a história. Mas em determinadas instruções, quando eu aponto para um byte, na verdade eu quero ler 2 bytes, eu quero ler 16 bits para colocar dentro de um registrador. Por exemplo, quando eu dou um move para dentro de AX, que é uma instrução para movimentar, um conteúdo de um endereço de memória. Aí eu coloco só o endereço de memória e eu coloco AX cabe tanto um valor de 8 bits quanto cabe um valor de 16 bits. Pode existir uma ambiguidade. Eu quero escrever 8 bits ali, quero escrever os 16. Então, para evitar essa ambiguidade, o autor do montador aqui, né, que seria uma espécie de compilador, em baixo nível, quando a gente está transformando a assembly em zeros e uns, a gente não chama esse processo de compilação, a gente chama de montagem. A própria palavra to assemble, né, o verbo to assemble, significa montar. Assembly é montagem. Então, quando a gente está falando que a gente vai transformar um código em assembly em zeros e uns efetivamente, né, que é o binário da máquina, a gente está falando de um processo de montagem e não de compilação. Apesar de a gente às vezes falar, compila aí para... Não está compilando. Porque a compilação é uma operação de transcrição, né, de tradução de alto nível para baixo nível. De baixo nível, linguagem de baixo nível, para zeros e uns, é um processo que a gente chama de montagem. É óbvio que todos os compiladores que existem no mercado, de C,
de Pascal, sei lá, qualquer outra linguagem que seja compilada, eles já geram diretamente os binários. Mas é porque ele incorpora, na verdade, uma série de outros componentes. Não é só o compilador. O compilador, o linker, o montador e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, para eu não ter dificuldades de ambiguidade, toda vez que você for acessar um endereço de memória que está trabalhando com colchetes ali, você escreve um B ponto e o endereço para indicar que você quer acessar só o primeiro byte, ou um W ponto para indicar que você está acessando uma word, ou seja, que você quer ler 16 bits. Você pode escrever word, PTR, byte PTR também, mas pô, palavra grande isso, né? Se você escrever b.bx, quer dizer que eu estou acessando o endereço apontado por bx e lendo só um byte daquele endereço lá, do lugar que ele apontou. Se eu colocar w.bx, colchetes bx, quer dizer que eu estou acessando 16 bits a partir do endereço apontado por bx, ou seja, 2 bytes, que é uma word. As palavras byte significa byte, 8 bits, e word nesse contexto a palavra significa palavra, e palavra é a divisão natural de uma determinada arquitetura. Se eu estou numa arquitetura de 16 bits, a palavra, a word, tem 16 bits. Se eu estou numa arquitetura de 32 bits, a minha word, a minha palavra, é de 32 bits. Se eu estou numa arquitetura de 64 bits, o natural é se trabalhar com 64 bits. Portanto, a minha word é de 64 bits. O word é uma palavra, que significa palavra, que é a unidade natural de organização de uma memória ou de uma arquitetura. E ela não é fixa, ela depende da arquitetura que a gente está trabalhando. Okay? A instrução mais importante para se trabalhar com acesso à memória é a instrução move, e ela é extremamente simples. Ela move o conteúdo do segundo endereço para dentro do primeiro endereço. Portanto, ela tem dois operandos, o operando destino e o operando fonte. O operando destino é sempre o primeiro e o operando fonte é sempre o segundo. Professor, por que é assim? Porque de sim. Tem que explicar. É assim, acabou a história. Se acostuma. E aí tem algumas restrições para você trabalhar. O primeiro operando, que é o operando fonte, ele pode ser... O primeiro operando não, desculpa. O segundo operando, que é o operando fonte, ele pode ser um valor imediato, que é um número que você coloca lá, um registrador de propósito geral ou uma localização de memória. O nome de uma variável, por exemplo, é uma localização de memória. Ela é um número, ok? E o primeiro, que é o operando de destino, ela pode ser um registrador de propósito geral ou pode ser uma localização de memória. Ela não pode ser um valor imediato, não faz sentido. Eu vou colocar um endereço de memória. Eu vou colocar, sei lá, o valor 40 dentro do valor 3. Não. Não faz sentido. Não faz sentido porque valor imediato é um número que você vai utilizar para fazer uma conta. Um endereço de memória é o que é necessário no primeiro caso aqui, né, que é o caso do operando de destino. Ambos devem ser do mesmo tamanho, seja uma word, seja um byte. Então, se eu vou mover de um lado para o outro, os dois têm que ter o mesmo tamanho. E aqui são as possibilidades, todas as possibilidades da instrução move. Ou um registrador no primeiro aqui e um endereço de memória no segundo, podendo ser um endereço de memória, né, formado por aquela composição que eu expliquei para vocês entre colchetes, né, BX ou BP, mais SI ou ODI, mais um possível deslocamento. Pode ser o contrário, de registrador para memória para registrador para memória. Um exemplo aqui, por exemplo, no endereço para variável var1 para dentro do registrador AX, por exemplo. Posso fazer o contrário, posso fazer de registrador para memória, de registrador para registrador, evidentemente, desde que os dois sejam de mesmo tamanho. Ou eu posso fazer de imediato para memória, ou seja, eu vou colocar o número 50 dentro de um determinado endereço de memória, onde esse endereço de memória é uma variável ou é composto com colchetes. Ou eu posso colocar um valor imediato dentro de um registrador. O que não existe é a possibilidade de colocar um imediato aqui primeiro, porque se você for parar para pensar, entender o que é imediato não faz o menor sentido. É como se você tivesse, sei lá, um número aqui, ó, 5, e você colocasse alguma coisa dentro dele. Não tem nem que estar errado, não faz sentido.
Esse número 5, se ele indicar um endereço de memória, aí sim você pode, mas se ele indicar um endereço de memória, ele vai estar entre colchetes e não vai estar sozinho, ok? Então, sozinho significa dizer que ele é um imediato. Esse imediato pode ser escrito na forma de decimal, na forma de hexadecimal terminando com H, na forma de B, de binário, né, terminando com B, zeros e uns, simples assim. Você pode escrever os binários desse jeito, pessoal, mas você pode dividi-los de 4 em 4 também para facilitar a visualização, colocando um underline, um tracinho, ok? Então, se você precisar trabalhar com binário, você pode muito bem escrever, por exemplo, nesse exemplo aqui, você pode escrever 1000, underline, tracinho, ok? E depois colocar 1101, que ele vai concatenar, ele vai entender como se fosse uma coisa só, mas essa divisão de 4 em 4 para os binários é uma divisão mais natural para a gente, como eu já tinha explicado lá no começo da disciplina. A instrução MOVE aqui está explicando quais são as restrições dela para registradores de segmento, que ela é muito utilizada também, mas como nós não estamos trabalhando com registrador de segmento, nós não vamos ensiná-la aqui. E por fim, a gente vai falar de variáveis, e isso é extremamente simples trabalhar com a ideia de variável em Assembly, em x86, porque como é que eu declaro uma variável? Uma variável significa que eu reservei um endereço de memória para colocar alguma coisa ali dentro. Em linguagens como C, exige int, float, double, long int, long int, short não tem não. Tem char, que é 8 bits, unsigned char. Aqui só tem duas possibilidades. Um byte ou uma word. Ponto. Byte 8 bits, word 16 bits. É só o que a gente tem. E como é que eu reservo esse endereço de memória? Em qualquer lugar do programa, mas na verdade nós vamos convencionar lá no final, depois vai ficar mais claro para vocês, depois do último hatch, que é a instrução de return do meu programa, eu vou escrever o nome da minha variável, espaço db se for byte, significa define byte, dw se for word, define word, e vou colocar um valor inicial. Eu sou obrigado a colocar esse valor inicial pela nossa definição, pelas regras desse montador que a gente está utilizando. Se eu não quiser inicializar com alguma coisa, cuidado que não querer inicializar é diferente de inicializar com zero. Você pode colocar zero aqui, se for o caso, mas você fala, não, eu não sei o valor. Coloca a interrogação, ok? Entre aspas, coloca a interrogação. Não há diferenças aqui nessa linguagem Assembly x86 entre aspas duplas e aspas simples, como existe em C, por exemplo. Em C, aspas duplas significa string, aspas simples significa um único caractere. Aqui não. Aqui a string pode ser com aspas duplas, pode ser com aspas simples, pode ser com um caractere só. Não há distinção entre o tipo de aspas que você utiliza. Okay? Desde que você utilize sempre a mesma, né? Então, quer colocar uma string, coloca entre aspas duplas ou entre aspas simples, ok? A preferência para quem manipula já a linguagem C é trabalhar com aspas duplas, né? Porque é mais natural entender string como sendo aspas duplas. O comentário de uma linha nesse nosso assembly é o ponto e vírgula. Então, quando você colocar alguma coisa aqui, colocar ponto e vírgula, quer dizer que daí em diante tudo é comentário, ele fica verdinho no montador, tá bom? No ambiente de programação. Então, sei lá, eu quero criar uma determinada variável. Vamos dar um exemplo aqui. var1. Escrevo lá, depois do último hatch do meu programa, obedece, depois você vai entender por que eu estou pedindo isso. Você coloca espaço, db de define byte ou dw de define word e coloca um valor inicial. É óbvio que esse valor inicial tem que corresponder ao que você está falando, né? Se você colocou um byte aqui, você vai colocar um valor de até 256, se for um número sem sinal. Se for um número com sinal, de menos 128 até mais 127. Você já aprendeu isso lá desde o começo do curso. E aqui você vai precisar. Se for uma word, você pode colocar até 16 bits, ou então você pode trabalhar com hexadecimal também. A gente começa todos os nossos programas que nós vamos fazer com uma diretiva de pré-compilação chamada org sem h. Eu não vou explicar exatamente para que ela serve, mas eu vou explicar o que ela faz. Ela diz que instrui o montador a ele carregar o programa a partir do endereço 256 em byte. Ou seja, antes disso ele não coloca nada. Ele desloca, um offset, desloca o carregamento do programa para não afetar algumas coisas que
nós estamos abreviando aqui, nós não estamos ensinando, ok? Então, quando você coloca org sem H, é porque o programa começa, uma instrução que diz que o programa começa a ser carregado a partir do endereço 256 em bytes. Antes disso, ele não mexe, não tem nada, tudo bem? E é uma diretiva de pré-compilação, porque, apesar de não ser compilação, né, é um erro que a gente tem ali, porque a gente não... Porque ela não é uma instrução de hardware propriamente dita, é uma instrução para o montador de como ele deve fazer. Tudo bem? Coloca o H e acabou a história. Começa com o seu programa. E a outra coisa que você tem que saber é que Assembly não é case sensitive, portanto não faz diferença maiúsculo ou minúsculo, e aqui está misturado de propósito, ok? Se eu escrever var1 e tiver escrito lá a declaração var1 em minúsculo, não faz a menor diferença. Eu posso misturar isso daí que também não faz diferença. Mas, por favor, não façam isso. Se vocês acham que fica melhor trabalhar com tudo em maiúsculo, trabalhe com tudo em maiúsculo. Tudo em minúsculo, com tudo em minúsculo. Ou alguns definem, por exemplo, o nome das instruções, e os registradores preferem trabalhar com isso em minúsculo, e quando eu tenho o nome de uma variável, eu coloco em maiúsculo para poder dar uma certa distinção. Você pode variar entre os dois desde que haja uma coerência. Tudo bem? Não fica trabalhando com minúsculo, depois com maiúsculo e mistura isso tudo. Se for trabalhar, ou trabalha só com um, ou só com outro, ou tem alguma coerência, como eu acabei de explicar. Definiu que variável vai ser tudo maiúsculo para facilitar a visualização? Pode fazer assim. Definiu que o nome das instruções vai ser tudo maiúsculo para facilitar a visualização? Aí é com você. Tudo bem? Aqui está mostrando, mas eu vou deixar para ficar mais claro, no último vídeo dessa sequência, onde eu vou explicar a respeito do ambiente, né, de programação do EMU 8086, quando ele carrega um programa da memória, ele carrega nessa janela, eu vou dar mais detalhes posteriormente, mas só para não ficar sem explicação aqui, esse aqui é o endereço de memória, na qual eu estou olhando para o endereço de memória, escrito em hexadecimal. Por isso ele tem 4 dígitos hexadecimais, 16 bits. Tá vendo aqui, ó? Esse endereço aqui, por exemplo, 0100, está em hexadecimal, 16 bits. Esse primeiro valor aqui é o segmento que eu me encontro. Então aqui ele está mostrando o endereço dentro desse segmento. Eu posso, por exemplo, ir para outro segmento e um endereço lá dentro que eu vou ter que manipular esse cara, mas nós não estamos fazendo isso. Aqui, quando eu carrego o meu programa, pessoal, ele mostra o conteúdo, e este conteúdo, esse e esse, são a mesma coisa, só que vistos de forma diferente. O primeiro aqui está visto, os 8 bits visto em hexadecimal, aqui os 8 bits visto em decimal, 0 a 255, e aqui os 8 bits visto como um caractere. E aí vocês já começam a entender por que quando você abre determinados programas com editor de texto, quando na verdade não deveria abrir um programa com editor de texto, né? Aparece um monte de carinha, coraçãozinho, jogo da velha, essas coisas assim. Por que aparece isso? Porque ele tenta interpretar de 8 em 8 bits um caractere em hexadecimal. E só faz sentido entender os 8 bits como um caractere hexadecimal se eu estiver trabalhando com um caractere mesmo, A, B, C, D, E, F, G, 0, 1, 2, como caractere. Qualquer valor que foge dessa faixa, onde eu tenho as minhas letras e números, né, e as letras maiúsculo e minúsculo, vai ser interpretado como um símbolo. E por que não faz sentido aqui? Não faz sentido aqui porque isso aqui são instruções binárias. Eu não estou trabalhando com letras propriamente dito. Quando eu estiver trabalhando com letras ou caracteres, né, letras ou números, mas na forma de caractere e não na forma de valor, vai ficar mais claro que quando você olhar para o valor aqui do lado de cá, vai parecer sim um A, um B, um C, um D, mas não aparece. Aparece um monte de carinho, um monte de coisa aqui, porque ele está tentando interpretar os 8 bits, de 8 em 8 bits, como sendo um caractere em ASCII. E muitas vezes, pelo menos dentro de um programa, não é, né? Por exemplo, esses 3 bytes aqui indicam uma instrução, esses 4 bytes aqui indicam outra instrução, ok? E isso aqui, na verdade, é este programa aqui, ó. Quando eu transformo esse programa em Assembly em
código de máquina, né? Eu carrego ele para a memória, a instrução move AL var1, primeiro é entender que var1 é um endereço de memória. var1 está exatamente aqui, ó. No momento que carregou, ele definiu que var1 é 0701, 0107, ok? E aqui é o 0107, não, 0108 aqui, ó. Esse endereço de memória vai ser jogado dentro do registrador AL. O que isso aqui vira em termos de zeros e uns? Isso vira A0, 08, 01. E aí é o seguinte, pessoal, existem duas convenções para você ler um determinado número de mais de um byte na memória principal. Se o endereço de mais baixo nível tiver correspondendo à parte mais baixa do número, é uma coisa, se não, é outra coisa. Isso não entendi nada. Vamos supor que eu queira guardar, vamos dar um exemplo aqui, o valor 1234H. 1234 em hexadecimal. Se você for olhar aqui como ele foi guardado, ó, 1234 tá aqui, ó, 1234. Pessoal, parece que está ao contrário, né? Não, mas aqui é uma ideia só de referência, porque se você for parar para pensar é o seguinte, a parte 1234, 2 bytes. O byte de menor, o byte da parte baixa, 1234, o byte da parte baixa foi gravado no menor endereço. E o byte da parte alta foi gravado no maior endereço. Esta é uma convenção chamada de Little Endian, ok? É uma convenção de que os números que ocupam mais de um byte na memória principal são gravados com a parte mais baixa do número correspondendo ao endereço mais baixo. E à medida que eu vou avançando para a parte mais alta do número, eu vou colocando endereços mais altos da memória. O contrário disso, ou seja, eu colocar os valores, a parte mais alta do número em endereços mais baixos de memória, ficaria na sequência aqui para a gente, mas estaria o contrário, é chamado de Big Endian. E normalmente as arquiteturas adotam um ou outro. É uma questão de definição. Simples assim, a arquitetura decidiu. Tem prós e contras com cada uma, mas não há uma vantagem grande, desvantagem. É simplesmente uma definição, uma convenção. Little Endian é o que a Intel faz. Outras arquiteturas, a AMD também, evidentemente, né? A mesma arquitetura base. Outras empresas podem trabalhar com Big Endian. E eu tenho que saber isso, professor? Tem. Se você estiver trabalhando com o assembly de uma arquitetura que seja Big Endian, você precisa entender que os endereços na memória, o endereço mais baixo vai guardar a parte mais alta do número. É o contrário. Little Endian, o endereço mais baixo, guarda o conteúdo da parte mais baixa do meu número na memória. Okay? Tem algumas arquiteturas que são B-Endian, o programador poderia escolher um ou outro. Eu não me vem nenhuma à cabeça. E Little Endian, como sendo a arquitetura da Intel, a mais conhecida, né? Então, é uma convenção que é seguida. Só quando eu trabalho em alto nível, eu não preciso saber disso. Pois é, não precisa. Em baixo nível tem tanto detalhe, imagina. E aí, quando eu coloco esse sinal de igual aqui, porque na verdade, eu estou tentando mostrar que cada instrução dessa daqui gera um valor binário do outro lado, que aqui está escrito como hexadecimal só, mas é um valor binário. É como se eu estivesse escrevendo o programa todo em binário, colocando DB, define byte, lembra? E aí eu coloco um valor, define byte coloca um valor, significa, eu usei define byte para declarar variáveis, mas aqui é como se eu estivesse escrevendo o programa todinho em zeros e uns, ao invés de saber o nome das instruções. É óbvio que vocês não vão precisar fazer isso, mas é só uma ideia para mostrar para vocês que existe uma correspondência direta entre as instruções de baixo nível e os zeros e uns que eu estou montando. Inclusive, eu posso escrever os zeros e uns que eu quiser, se eu quiser colocar diretamente no meu programa aqui, ó. Mas aí eu coloquei os zeros e uns em hexadecimal, né, porque facilita. Arrays, essa é uma das últimas coisas que a gente vai ver aqui agora. Como é que eu trabalho, né, com arrays? O array é uma cadeia de caracteres. E você trabalha do mesmo jeitinho que você criaria uma variável qualquer. Então, se você, por exemplo, colocar A, B, nome, colocar DB, de define byte. Por quê? Porque quando a gente trabalha com ASCII, a gente tem que trabalhar com bytes.
Cada caractere em ASCII é um valor em byte. Eu posso muito bem escrevê-lo entre aspas, duplas ou simples, tanto faz, como eu falei para vocês, ou eu posso colocar os valores separados por vírgula. E aí é óbvio que se uma sentença fizer sentido, você coloca ela toda escrita ali, né? A significa, B significa, bebê, hello. Eu estou criando uma variável de memória que na verdade é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. As aspas não contam, 6 caracteres. Terminou em zero aqui para quê, professor? Em algumas instruções eu preciso, algumas situações eu preciso terminar em zero indicando o final de string. É a mesma ideia do C. Em outras situações não precisa. Tudo bem? Então tá aqui, se você for ver cada um, o H, o E, tudo significa cada um dos caracteres aqui seguintes. Tudo bem? Com exemplos lá na frente vai ficar mais claro isso. E está terminando com zero porque a gente convencionou, né, e se convenciona em diversas instruções, terminar com zero para indicar final de string. Em algumas situações não precisa. Então aqui tem um texto e eu posso escrever um texto como sendo uma sequência de bytes. A pessoa não precisa indicar quantos aqui, não? Não. Porque na verdade o DB e o DW indicam um endereço para o qual eu estou apontando. E eu estou apontando para o endereço byte. Byte a byte que eu estou acessando. Se eu quiser criar... Aí como é que eu manipulo isso, professor? Você manipula igualzinho C. Você coloca, por exemplo, o nome do array que você está trabalhando e entre colchetes você coloca o index, ok? E aí você pode colocar esse index dentro de BP, SP, DI ou SI. Normalmente a gente trabalha com DI e SI para indicar que é um index mesmo. Mas como ele é um endereço de memória, eu posso trabalhar com BX ou BP tranquilamente que vai funcionar. Se eu quiser criar um vetor, digamos assim, com vários valores, basta eu colocar essa expressão 5 dup de duplicar e o valor que eu quero duplicar. Por exemplo, 5 aqui, né? Pode ser qualquer número. C db 5 dup 9 quer dizer que eu estou replicando aqui 5 vezes o valor 9. Eu poderia colocar, sei lá, 9 vezes dup 0. Ele coloca 9, 0. Você está criando ali um vetor já inicializado, um array já inicializado, tudo bem? E é óbvio que você pode fazer isso com DW também. Ou você pode fazer de 2 a 2, ó. Por exemplo, 5 dup 1, 2, ele vai repetir 5 vezes 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5 vezes. Simples assim. Pessoal, estou achando Assembly muito rudimentar. Bem-vindo. Assembly é rudimentar, você está em baixo nível. Com tudo isso rudimentar, você pode fazer coisas mais avançadas, tudo bem? Como é que eu obtenho um valor de uma variável, professor? Sabe em C, quando você coloca um E comercial na frente de uma variável, você obtém o valor dela, desculpa, o endereço dela? Aqui você tem duas instruções capazes de fazer isso. Uma instrução chamada LEA, do Star Wars, não, LEA, Load Effective Address, e como é que você usa? LEA bx var 1, quer dizer que ao invés de copiar o conteúdo de var 1 para dentro de bx, eu estou copiando o endereço na qual var 1 se encontra lá na memória para dentro de bx. Eu poderia fazer exatamente a mesma coisa se eu escrevesse move bx offset var 1. Offset, o nome de uma variável, um endereço, uma variável qualquer. Offset, o nome da variável qualquer, eu não estou lendo o conteúdo da variável, eu estou lendo o endereço da variável. Então, repetindo, LEA para dentro de um registrador, para dentro de uma posição de memória, não sei, né? O que você quer fazer? Offset, LEA não usa offset, né? Não, mas LEA, o nome do destino, né? E o nome da variável, ele está copiando, na verdade, o endereço da variável para dentro do registrador que eu quero. E em várias situações isso é necessário. Ou eu posso usar move, se eu quiser. Move, destino do endereço que eu quero, né? E offset o nome da variável. So, qual que você prefere? Particularmente, eu prefiro LEA ao invés de usar move, porque fica muito claro que eu estou trabalhando com endereço. Mas você também pode achar que, sei lá, você olhando ali pro offset em cima da variável, está trabalhando com um endereço e não... Offset corresponderia ao E comercial, ok? Do C. Vale de você. Você tem essas duas possibilidades, LEA ou offset com move. Move com offset, tá bom?
né, que é um offset, uma instrução especial. Move com offset na frente da variável indica que eu estou querendo o endereço da variável e não o conteúdo dela. E aí tem um pequeno endereço, tem um pequeno exemplo aqui que faz nada com nada, só para mostrar, né? Eu copio var1 para dentro de AL, aqui eu estou copiando o conteúdo de var1, leia bx var1, eu estou copiando o endereço de var1 para dentro de bx, e aqui eu estou colocando 44 dentro de var1, mas a partir de bx. Por quê? Porque bx contém, a partir dessa instrução, ele contém o endereço de var1, então como se eu estivesse colocando alguma coisa dentro de var1. Nada com nada. É um exemplo besta só para mostrar para vocês como é que faz. Tudo bem? Constantes, vai que você quer criar uma constante e dar um nome para essa constante, né, para facilitar na hora de mudar o seu programa. Em C você colocaria lá const, ou então na forma de um define, não é a mesma coisa, mas a gente sabe que acaba utilizando para a mesma coisa. Você vai declarar do jeitinho que você cria uma variável, mas ao invés de declarar com db ou dw, você coloca equ. Então, por exemplo, 5 equ. K equal 5, todo lugar que tiver K, ele vai colocar 5 no lugar. K é uma constante. Não posso mover alguma coisa para dentro de K. É só uma constante. Tudo bem? Interrupções. Eu vou explicar isso aqui em termos de interrupções, mas mais à frente a gente vai estar utilizando essas interrupções. A interrupção, basicamente, é como se fosse uma funçãozinha rudimentar que você está usando da biblioteca de hardware. Só não entendi isso. Você tem uma série de funçõezinhas extremamente rudimentares que você pode trabalhar em Assembly, que chamam, na verdade, trechos do sistema operacional para fazer certas coisas para você. E tudo isso está padronizado, como se fosse uma biblioteca, mas eu não posso chamar de uma biblioteca porque eu não tenho código de biblioteca em si. Na verdade, eu estou me deslocando para uma funcionalidade do sistema operacional. Uma funcionalidade de baixíssimo nível, por exemplo, escrever um caractere no vídeo. Simples assim, escrever um ponto no vídeo. Ler alguma coisa do teclado. E essas interrupções são a forma que eu tenho de fazer isso em mais baixo nível possível. Como se fossem essas pequenas subfunções. E a gente chama de interrupções, por quê? Exatamente por aquilo que a gente aprendeu. São interrupções de software. Elas deslocam, toda vez que encontram uma interrupção, o código é deslocado para uma funcionalidade provida pelo sistema operacional, nesse nosso caso provida pelo emulador, né, pelo interpretador, ambiente que a gente está utilizando, que vai fazer o que tem que ser feito, ler alguma coisa do teclado, escrever alguma coisa na tela e depois voltar. É importante que vocês entendam que é muito simples o acesso e vocês vão ter que toda hora estar consultando a documentação que eu vou disponibilizar para vocês. Você usa basicamente uma palavra só, um nome de instrução, chamado int. E em seguida, a interrupção, o número da interrupção que você está invocando. Só que esse número é um número de 8 bits. A princípio, então, eu teria só 256 possibilidades de interrupção. Ok? Já estaria suficiente, provavelmente. Mas o que a Intel fez é definir as interrupções como sendo classes de interrupção, na verdade. Não aquelas classes da teoria que a gente aprendeu, mas grupos de interrupções com mais ou menos o mesmo funcionalidade ou funcionalidade semelhante, ok? Então você escreve int um determinado valor e é a interrupção. Algumas dessas interrupções, dessas 256, que na verdade são muito menos do que isso, nem chegou a se utilizar tudo isso, podem ter subinterrupções que serão acessadas com um registrador chamado AH, ok? Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que eu queira escrever alguma coisa na tela, um caractere na tela. A interrupção que escreve alguma coisa na tela é a interrupção int 10H, escrito em hexadecimal. É mais comum falar das interrupções em hexadecimal. Int 10H. Aí, na documentação que eu vou passar para vocês, lá vocês vão ver que o int 10H, ele tem várias subfuncionalidades lá dentro. Uma delas, que é a subfuncionalidade 0EH, ou simplesmente EH, dentro do registrador H, cuidado que esse H, um H de um lado, H do outro, não tem nada a ver. Esse Hzinho aqui, 0EH, é um valor hexadecimal. AH do lado de cá é um nome de um registrador, de um subregistrador. Se você coloca
0EH dentro de H, antes de chamar a interrupção, você está configurando a interrupção int10H para imprimir um caractere na tela. Professor, e onde é que está esse caractere? Pois é, esta subinterrupção espera, interrupção barra subinterrupção, né? Essa interrupção espera que você coloque, antes de chamá-la, o caractere que você quer escrever dentro de AL. Por quê, professor? Porque de sim. Ponto. É só isso. Quer escrever um caractere na tela? Você vai usar int 10H, subinterrupção 0E. Mas antes de chamar a subinterrupção 0E, que dentro de int 10H, você vai ter que dentro de AL colocar o valor do caractere da tabela ASCII que você quer colocar na tela. Então até aqui tem um exemplo onde eu imprimo caracteres um por um, tá bom? Então, ó, movi para dentro de AH o 0E, pronto, já setei a subinterrupção. Se eu não mudar o AH, eu não preciso carregar ele a todo momento. Ele não mudou. E aí eu coloco aqui, ó, o caractere H maiúsculo dentro de AL. Quando eu chamo int 10H, o int 10H, olha lá, né? AH está como 0E, beleza. Se AH está como 0E, H, significa que eu vou ter que ir lá no meu registrador AL e imprimir na tela o conteúdo desse registrador interpretado como se fosse um caractere ASCII. Então ele vai imprimir o H na tela. Aí agora eu quero colocar um E na tela. Eu coloco E dentro de AL, não preciso mudar o H de novo, porque ele não mudou. Chamo 10H, int 10H novamente. Para cada uma dessas linhas ele vai imprimir um caractere na tela. Professor, é assim então que eu tenho que escrever uma frase? Não, calma. Se você escrever um caractere, é desse jeito. Agora, se você for escrever uma string, por exemplo, existem duas formas que eu vou ensinar posteriormente para vocês. Mas existe uma interrupção que trabalha diretamente com a string sem você precisar imprimir caractere a caractere. Mas aqui você já mais ou menos entendeu como a coisa é e eu vou passar para vocês, disponibilizar para vocês a listagem. É um HTML, então vocês podem consultar. Ele está em inglês, mas não reclame. Ele tem exemplos de todas as interrupções e subinterrupções e como que eu tenho que configurar para poder utilizar. E é extremamente simples. Muito simples mesmo. Alguns você acaba decorando, okay? Para imprimir caractere, para ler um caractere e tal, mas não precisa decorar. Você pode consultar lá quais são, tá bom? E nos nossos exemplos vai ficar mais claro aqueles que você vai utilizar mais ou menos, tá bom? Fim do vídeo 1, da parte 1. A próxima parte nós vamos ver as instruções lógico-aritméticas. Então a gente vai trabalhar com as instruções lógico-aritmética e as instruções de salto, né, na parte 2 do vídeo. Então, muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.